Falei, pessoal, tranquilo? Nessa aula a gente vai estudar mecânica e eu vou mostrar como utilizar mudança de referenciais para resolver algum tipo de problema, envolvendo mola e mais de um bloco. Então, vamos lá. A ideia é o seguinte, você tem dois blocos de massa M1 e M2, uma mola de constante elástica K ligando eles, e aí eu vou aplicar uma força F1 no bloco de massa M1 e uma força F2 com sentido oposto de valor de módulo F2, certo? E, obviamente, elas estão afastando os blocos. O piso é liso e não existe atrito. Então, o que eu quero que vocês calculem é a deformação máxima dessa mola. Então, qual que é a ideia aqui? O primeiro passo, né? A gente vai fazer as equações de movimento, né? Calcular a segunda lei de Newton. E é importante, nesse tipo de problema, você adotar um sentido e ficar com ele. É sempre bom você adotar e entender para quais lados cada força está indo. Então, vamos adotar aqui para a direita como sendo sentido positivo. E agora a gente vai fazer as equações de segunda lei de Newton para esse bloco e para esse bloco. Então, para esse bloco aqui, a gente tem o seguinte, que F1 menos Kx, inicialmente não existe deformação, mas assim que você promove essa força F1 e essa força F2, já gera uma força elástica querendo voltar ao movimento, e a força elástica é para a esquerda, oposta a essa força aqui, menos Kx, vai ter que ser igual a força resultante, né? Que é a massa M1 vezes a aceleração A1. Da mesma forma, a gente faz para corpo 2. Lembrando do sentido, né? A gente vai ter agora aqui Kx menos F2, porque F2 tem sentido oposto, vai ser o M2 A2. Algumas pessoas se confundem nessa hora aqui e tentam talvez colocar M2, pensando que a aceleração vai estar para a esquerda, mas vocês têm que ver em mente que vocês não sabem qual é o sentido dela. Então, o melhor a fazer é sempre quando for uma aceleração que você não sabe qual é o sentido, deixa igual, mas as forças você sabe o sentido, você coloca. F1 a gente sabe que é oposto a F2. Se ambas fossem para a direita, mudaria a configuração do problema. Então, nesse caso, você tem que fazer desse jeito aqui. Agora, o que a gente vai fazer é achar a aceleração relativa. A gente vai para o referencial do bloco 2. Para isso, a gente vai isolar o A1, A2 e depois subtrair as equações. Então, vamos lá. A1 vai ser o quê? Vai ser F1 sobre M1 menos Kx sobre M1. E o A2 vai ser Kx sobre M2 menos F2 sobre M2. Como a gente quer ir para o referencial de 2, a gente vai subtrair essas equações. Então, chamando de A1/2, ou seja, a aceleração no referencial 2 em relação a 1, vai ser, subtraindo, F1 sobre M1 mais F2 sobre M2 menos Kx, que multiplica 1 sobre M1 mais 1 sobre M2. E agora, analisando essa equação, né, o que a gente pode deduzir? A gente tem um termo constante aqui, e aqui a gente tem, digamos, um K vezes uma outra coisa que é constante, né? Ou seja, um novo K, um K', que é a multiplicação de K com isso, vezes um X. Esse X é a deformação da mola e é sempre a mesma para qualquer referencial inercial, né? Tanto para o referencial no solo, quanto para o referencial na massa M2, a gente tem sempre o mesmo X. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar aqui como sendo só Kx e tentar mudar essa equação para a gente enxergar algum tipo de movimento que a gente entenda como funciona. Então, para isso, a gente vai usar o conceito de massa reduzida. A massa reduzida basicamente é uma massa fictícia, que é como se a gente estivesse olhando para um novo bloco que tem essa massa fictícia no referencial de 2. Nesse caso aqui, como a gente quer tirar esse termo daqui, a nossa massa reduzida é justamente esse termo aqui, certo? Que é bem conhecido, né? O pessoal chama de μ, é M1, M2, dividido por M1 mais M2. Então, dividido aqui pela massa reduzida, né, para retirar esse termo daqui, a gente vai ter que a força resultante nesse referencial vai ser um F, certo? Que vai ser esse termo aqui, vezes o inverso daquilo, menos Kx. E agora, olhando para essa equação, ela é exatamente análoga a um sistema em que você tem um bloco, uma mola, essa mola está suspensa e você tem uma gravidade ali. Você tem uma força constante que é a força da gravidade e você tem uma força que depende da deformação da mola, né, que é Kx.
Então é exatamente dessa forma aqui essa equação. Então a gente pode fazer essa analogia para pensar agora como calcular a deformação máxima, né? Como a gente tem uma força constante e essa força aqui elástica, né, digamos, a gente pode simplesmente fazer uma conservação de energia entre dois pontos, que seriam pontos onde a gente solta esse novo bloco, né, que corresponderia justamente ao instante inicial aqui da situação, até quando esse bloco para de novo, né, que vai ter uma energia elástica muito grande e não vai ter energia cinética. Então o que a gente pode fazer é basicamente um trabalho dessa força F, né? E esse trabalho, junto com a energia cinética, vão nos dar o nosso resultado. E o trabalho dessa força F vai ser a força F, que é constante, vezes o ΔX, que é o deslocamento. E isso aqui vai ter que ser igual à energia elástica, né? Energia potencial elástica, que é K ΔX ao quadrado sobre 2. Ou seja, o nosso ΔX é 2F sobre K. Só que o que é o nosso F, né? O nosso F é esse termo aqui dividido por isso aqui, que é basicamente multiplicar esse termo pela massa reduzida. Então a gente tem que o nosso ΔX é 2 vezes o F, né, sobre K, ou seja, 2 sobre K vezes F1 sobre M1 mais F2 sobre M2 vezes a massa reduzida, que é M1, M2 sobre M1 mais M2. E essa é a resposta. Só ressaltando, né, para vocês verem a importância de saber trabalhar com referenciais e saber alguns conceitos, como por exemplo de massa reduzida, que facilitariam a velocidade na hora da prova, né? Então é importante que vocês aprendam bastante esse conceito de massa reduzida para que quando vocês se deparem com esse tipo de situação, vocês saibam fazer analogia rápida ou pensar na massa reduzida para resolver tranquilamente o problema. Então é isso. Valeu, pessoal.